Então, meus amores, como vocês estão? Falem aí. Então, hoje nós vamos começar mais uma aula de português, mais uma semana, né, que se inicia. Nós teremos aula de português, 2 aulas de português, 2 de história e 1 de arte. E nós temos aqui na página 118, 119, uma leitura, né, para vocês estarem aí lendo. Eu vou ler aqui com vocês, mas eu quero que vocês estejam lendo também. E aí depois da leitura que nós vamos distribuir nossas atividades, né, desenvolvê-las. Na página 118, para ler, vamos ler mais uma parte do relato de Anela Catapana Scarpelli, descendente de italianos que emigraram para o Brasil, mais especificamente para São Paulo, na mesma região em que Zélia Gattai morou com a família. Quando nós chegamos no Brasil, nós fomos morar numa casa da Rua Augusta com a Alameda Jaú. Mas o terreno era grande, então ele, seu pai, construiu um sobrado no fundo do lado da Alameda Jaú. Eu brincava que nem as brincadeiras que a minha bisneta brinca agora. Ciranda, cirandinha, pega-pega, esconde-esconde, essas brincadeiras. Isso foi na escola que eu brincava. Antes de ir para a escola, eu fui para a escola com 9 anos, porque meu pai foi morar lá, perto do zoológico, lá na Água Funda, e ele alugou um empório, armazém. Abriu um empório e nesse entremeio ele mandou construir lá na rua Ibiturana, mais 2 quartos e cozinhas. Depois daqueles 2 quartos e cozinha, mandou construir mais 2. E continuava trabalhando no empório, e depois ele mandou construir mais um quarto grande e cozinha no mesmo terreno. Alugava e recebia aluguéis. Eu estudei, eu queria ser professora, mas meu pai, além de tudo o que ele tinha, ele achava que não tinha necessidade de eu estudar mais. Estudei até o 4º ano sem terminar, que era 1º, 2º, 3º, e estava na metade do 4º ano. A professora gostava muito de mim. Eu era muito aplicada, português principalmente, e a professora veio na minha casa, foi pedir para o meu pai: não tire sua filha da escola, porque a sua filha tem muito futuro e ela é muito aplicada. Não, ela vai trabalhar, precisa trabalhar, precisa aprender o trabalho, tá certo? Me ensinou o trabalho. Eu agradeço meu pai que ele me ensinou o trabalho. Não estudei. Fui trabalhar numa fábrica de meia, eu tinha 13 anos. Minha irmã já estava trabalhando na fábrica de meia. Ela tinha 3 anos a mais que eu. E eu fui trabalhar na fábrica de meia. Era pespontadeira. O salário eu dava para o meu pai e o meu pai me dava R$1.000. Eu fui juntando aquele R$1.000, depois meu pai dizia para mim: dá para mim que eu te guardo, porque senão você perde. Eu dava para ele e ele guardava. E a minha irmã a mesma coisa. Depois meu pai faleceu, consegui juntar R$30.000, mas eu estava com meu pai, Morreu o pai. Quem vai mandar é o filho, homem. Então, ela pagava todos os aluguéis e levava para ele.
Depois ele mandava mantimento, mandava coisas para nós. Então, aqui nesse texto tem algo em comum que acontecia muito nos tempos das minhas avós, da minha mãe, que também não teve a oportunidade de estudar, assim, porque antigamente os pais tinham os filhos para trabalhar. Então, eles colocavam eles na escola, mas logo eles tiravam eles da escola, porque a prioridade dos pais era que os filhos aprendessem uma profissão. E aí eles iam trabalhar. No que o pai trabalhasse, geralmente os filhos iam trabalhar também, que era para aprender. Ou o pai colocava a filha para ser costureira, para ser bordadeira, para ser artesã. E os homens também desenvolviam outros trabalhos, como cuidar da roça e fazer serviços pesados. Então, isso relata muito essa questão de antigamente, né? Aqui foi em 1915, né, que aconteceu essa história. Então, nessa época, os pais, eles preferiam que os filhos trabalhassem do que estudassem, né? A maioria mesmo. Aí tem aí 1, 2, 3, 4 questões, vocês vão copiar ela no quadro, no caderno. Não precisam vocês copiar o texto, somente as atividades. Coloca atividade de português, aí coloca o cabeçalho, né? Atividade de português. Aí coloca a aula 1, se vocês quiserem. Primeira questão diz assim: como foi a infância de Anela no Brasil? Aí lá, vamos lá para a resposta. Anela quis estudar, mas não pôde completar os estudos, pois seu pai tirou-a da escola para começar a trabalhar numa fábrica de meias junto com a irmã. Mas Anela também brincava. Segundo, Anela estudou até que ano na escola? Porque ela não completou os estudos. Ela estudou até o 4º ano e não completou os estudos, pois o pai a tirou da escola para trabalhar. Terceira questão, quem comandava os negócios da família? E que negócios eram esses? O pai comandava os negócios da família. Após sua morte, o filho mais velho passou a tomar conta de tudo. A família possuía um empório e contava ainda com aluguéis de algumas casas. Quarta questão, qual foi o primeiro emprego de Anela? Foi uma fábrica de meias como pespontadeira. Meus amores, então essa daí foi a nossa primeira aula. Vamos lá para a nossa segunda aula. Nossa segunda aula é uma produção de texto, relato de produção oral. Aí vamos ler aqui que é para a gente entender o que é para vocês fazerem. No dia a dia, sempre na página 120, viu? No dia a dia sempre compartilhamos com familiares e amigos. E o que nos acontece? Desculpa, gente. Seja algo rotineiro, seja uma grande surpresa, seja um imprevisto. Isso é algo tão natural que muitas vezes nem percebemos o que essa conversa estamos produzindo um relato. O relato possui aspectos narrativos, pois contamos uma história que aconteceu com uma pessoa, personagem, ou um determinado lugar, cenário, e um certo tempo que é relatada por alguém. Os textos que lemos nas sessões para ler são exemplos de relatos de imigrantes que vieram para o Brasil em busca de trabalho e que, anos mais tarde, contaram suas histórias para outras pessoas. Por se tratar de coisas que aconteceram no passado, os verbos usados em relatos estão no pretérito. Já a linguagem do relato pode ser marcada pela oralidade ou pela formalidade da modalidade escrita. No caso dos relatos das sessões para ler, há traços de oralidade, de formalidade, pois eles foram produzidos por meio de uma conversa entre a pessoa que relatou
seu processo de imigração e o pesquisador, por exemplo, que gravou e depois transcreveu esse relato do jeito que foi contado. No caso das imigrantes japonesas e italianas, é necessário ainda contar com sua pouca familiaridade com a língua portuguesa. Elas aprenderam o idioma de maneira informal, apenas ouvindo outras pessoas e falando com elas em seu dia a dia. O capítulo do livro de Zélia Gattai, por sua vez, é registrada na história escrita na norma padrão da língua portuguesa. Agora que lemos exemplos de relatos e vimos que é um gênero mais comum do que imaginamos, é hora de gravarmos um deles, que depois será divulgado no blog da escola, no final do capítulo 10 deste livro. Propomos um trabalho que vai atualizar os relatos registrados nesta atividade em um seminário sobre as pessoas de todo o mundo do Brasil. Por isso, vá já se preparando. Gente, como esse seminário ele não vai acontecer por causa dessa questão, então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar uma história, vão pedir para os avós de vocês estar contando uma história do passado deles. E vocês vão que eles relatem e vocês vão prescrever essa história. Tipo assim, a avó de vocês vai contar como era a infância dela, como ela trabalhava, como ela estudava, onde que ela morava, com quantos irmãos ela morava, ou seja, o que acontecia na família dela, na família da sua avó. Eu quero relato de avó, por quê? Porque é uma pessoa bem mais experiente, já uma pessoa mais velha do que os pais de vocês, lógico. Então, vocês vão contar histórias dos avós de vocês. Pedir para que os avós estejam contando a história do seu passado, história de vida do seu passado. Como eles trabalhavam, como eles estudavam, como era a casa, onde eles moravam, com quantas pessoas eles moravam. Então, é isso aí o relato que eu quero, viu? O relato desse tipo de... Esse tipo de relato que eu quero, certo? Então, qualquer dúvida é só me chamar no privado, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês.